Oi, hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre o meu processo de criação de personagem e character design. Bom, no caso eu vou estar usando uma personagem que eu tenho já tem um tempinho, que é a Lilith. Foi uma personagem criada especificamente para um Draw This in Your Style, que é um desenha isto em seu estilo, traduzindo aí basicamente. Bom, comentando rápido sobre a personagem, eu vou estar colocando aqui na imagem do lado para vocês dela, da versão antiga dela, para vocês verem como que ela era antes e vou estar explicando um pouco como foi o processo de criação dela, né? No geral, eu tinha uma história escrita antes de alguns personagens não necessariamente envolvidos com a Lilith, mas que futuramente acabam se conectando assim o universo. Eu escrevi isso tem bastante tempo. Ele é uma história de comédia romântica. No geral é bem bobinho, bem genérico também. Eu tinha sei lá, uns 14, 15 anos quando escrevi, então não é muito boa. Não que minha escrita tenha melhorado hoje em dia, até porque tem um bom tempo que eu não escrevo histórias autorais. Mas no geral o universo é bem bobinho, é um romance escolar. O único diferencial assim é que todos os personagens são demônios. Uma escolha de design, ele não interfere muito no universo em si. O universo é até bem igual ao humano, ao nosso universo padrão, com regras parecidas e ética igual, então não tem nada de incrível assim. O fato deles serem demônios é só meramente uma escolha de design. Comentando um pouco sobre o processo, como que foi, né, de fazer essa personagem. Bom, eu tinha ficado um bom tempo sem desenhar ela, apesar de ela ser assim, meu personagem favorito, eu acho. Foi um dos primeiros que eu dei um nome, então tem assim uma certa importância para mim. Então eu vivia desenhando ela, tipo, no meu caderno de desenho. Eu tinha algumas referências antigas dela aqui separada num caderno. Tá aqui, ó, logo de começo, que é a primeira folha do meu caderno. Já tá aqui a Lilith. E avançando um tantinho bom, tem essa página aqui que eu fiz só para ilustrar mais ou menos a história que eu escrevi. E pulando mais um pouquinho, já tem um redesign assim, pode-se dizer, né? E aí tem design final, ali era só a decisão do que ia estar, o que não ia. Aqui tá o design final. E em seguida tem mais um desenho. Se eu for olhando aqui, vai tendo mais. Aí tem ela aqui, conjunto com... Eu não decidi o nome dele ainda, mas eles são namorados, um bagulho assim. Tem ela aqui pequenininha no fundo, ele aqui usando o moletom dela. Aí, tem mais coisa aqui, tem coisa aqui também. Aí, tem mais coisa aqui. Os dois juntos. Então eu usei isso de base para refazer o design e ver mais ou menos os elementos que eu não queria mudar e os que eu queria. Então depois de pegar, né, esse conjunto antigo assim que eu já tinha do personagem, eu decidi pegar alguns elementos de roupa para personagem ali, para a imagem atual que eu queria gerar ali. Então eu peguei algumas roupas e estilos que eu acho que combinariam com o personagem. Para estar me auxiliando a ver as referências, eu estava usando um programa chamado PolyRef. E para quem não tá ligado, ele é um programa que sobrepõe os outros, então não precisava estar usando camadas para olhar a minha referência, deixando as coisas tudo num cantinho ali de boa, sem me atrapalhar em nada. Bom, para achar as referências eu usei o Pinterest, então peguei ali umas imagens de algumas roupas que eu queria, que eu achei que combinasse com o estilo da personagem, olhando referências antigas que eu tinha. Bom, nesse processo todo eu tive uma leve dificuldade para harmonizar os elementos, já que eu estava estudando bastante realismo com uso de referência, então como eu não peguei nenhuma referência real assim, né, já que eu estava usando de base só uns desenhos antigos, e nesses desenhos antigos eu desenhava no estilo mais anime, então só tinha essas referências para usar ali. O meu estilo tá diferente, né? Eu tava tendo dificuldade em fazer o rosto da personagem. Os olhos ali, eles estavam me incomodando muito, porque eles estavam muito desconexos com todo o resto, já que tava tudo meio realista, tudo bem com as formas definidinhas, com 3D bem nítido. Eu tava tendo dificuldade de
passar esse 3D para os olhos e encaixar o resto dos elementos, como a boca, o nariz. Então eu tive que ir readaptando todos esses elementos para que eles encaixassem com a personagem, né? Que eu acho que não encaixou muito esse estilo mais realista. Então eu optei por voltar pro estilo anime, que eu acho que ficaria melhor para ela. Então deu para ver aí, bem rapidinho, eu fiz uns rabiscos nesse estilo mais realista. Como tava sem uso de referências pro rosto, pra pose, tava tendo dificuldade. E aí eu optei por apagar tudo e começar de novo. E acho que foi a melhor decisão ali pro momento, inclusive. Então por que que eu tô mudando o personagem, né? Por mais que as mudanças não sejam tão grandes, já que eu mantive bastante parte dos elementos, como o formato dos olhos, do rosto e o corte de cabelo, eu optei por mudar essas pequenas coisas mais por estética, já que eu acho que não combina muito com o que eu planejo para o personagem, né? Que é continuar escrevendo essa história que eu tinha escrito há um tempão atrás, obviamente, talvez um pouquinho melhor. Então, por isso que eu decidi refazer a personagem, né? Já que tava um tempão sem desenhar ela. Bom, durante esse processo de criação eu tive algumas pausas, já que como eu tive dificuldade para encaixar os elementos e definir bem um estilo para o personagem, eu tive que ir parando de vez em quando, já que chegava em um momento que eu só olhava para o desenho e falava, isso não tá legal, não faz sentido. O jeito que tá desenhado aqui não encaixa com o personagem, não encaixa com a personalidade dela. Então tive essas pausas. Durante elas eu fui pegando algumas outras referências e voltei assim a fazer como fazia antes, né? Já que eu tava bastante tempo sem criar coisas autorais, eu tava usando muito de referência para estudo, muito coisa de foto, né? Pegando algumas fotografias que eu via no Pinterest. E por isso que é importante, assim, você ter essas pausas para você esfriar a cabeça, pegar novas referências, tentar entender melhor o que tá acontecendo ali na sua imagem. Então, como dá para ver aí, né? O método de apresentação do character design, ele foi muito inspirado num vídeo recente aí até do Guilherme Freitas, do canal Brush Rush, que tem um ótimo trabalho aí. Ele mostra nesse vídeo algumas maneiras de você apresentar o seu personagem, como você posicionar ali os elementos certinho para que fique uma apresentação agradável aos olhos. Eu usei bastante de referência esse vídeo que ele fez, comentando a apresentação de desenhistas profissionais. E basicamente o que eu fiz foi juntar referências antigas que eu tinha do meu personagem. Óbvio que se tu estiver fazendo algo novo, você não vai ter isso. Então lembre-se de juntar bastante referência, seja ela do seu próprio portfólio ou de outras pessoas. Tenta ver o que você quer incrementar ali, que vai transparecer a personalidade do seu personagem. No meu caso, a Lilith, ela é uma personagem bem extrovertida e bobinha, então eu queria tentar passar essa ideia com esse design. Não sei se ficou tão legal, mas esse processo aí tá em andamento ainda, eu não finalizei o desenho. Então, por agora, é isso que tem para comentar. Juntar referências, ter essas pausas durante o processo de criação para que os elementos fiquem conexos com o seu personagem e com a realidade também, né? Que é importante você ter uma base assim na realidade. Por isso que eu estava estudando realismo, para poder manipular melhor esses elementos do rosto, tendo como referência tanto o realismo quanto outras obras que fogem desse estilo de desenho. Bom, mas por agora eu acho que é isso. Obrigado por ter assistido. Caso você queira outro vídeo sobre a Lilith, talvez eu finalize a pintura aqui com vocês, talvez em live mesmo, já que eu tenho feito algumas lives aqui no YouTube e na Twitch também. Então esse processo de pintura vai aparecer aqui em algum momento. Isso eu não vou prometer nem nada, até porque tá sendo bem legal fazer as coisas em off e tudo mais. Mas é isso. Obrigado por ter visto aqui e eu espero ter ajudado você de alguma forma. É isso. Tchau.